Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e com muito prazer apresento a vocês a nova playlist do nosso canal, a playlist de neuroimunologia. Nessa videoaula eu vou apresentar em linhas gerais os conceitos pré-introdutórios, isto é, nós veremos alguns conceitos acerca de imunidade inata, adaptativa, quais são os componentes, para que nas próximas aulas a gente consiga fazer uma transposição da imunologia clássica para a neuroimunologia, beleza? Então, a pergunta de antemão é: o que seria neuroimunologia para você? Caso você tenha uma noção do que possa ser, escreve aqui nos comentários, eu acho que seria bastante interessante que vocês expusessem o que vocês entendem por neuroimunologia. E além disso, eu elenco uma outra pergunta: o que é necessário para que a gente consiga transitar com mais facilidade, com mais calma nesse tópico? Então vamos lá? Em linhas gerais, a gente precisa entender que um organismo ele é dotado de vários mecanismos de defesa. E, em linhas gerais, quando a gente pensa na capacidade, nessa resiliência de um organismo se defender contra uma ameaça externa, a gente conceitua isso aqui como resistência. Em linhas gerais, existem dois mecanismos gerais de resistência. Um que nós denominamos como resistência inespecífica ou inata, que são geralmente mecanismos que estão atrelados com uma atuação contra qualquer patógeno. E nós temos aqui a resistência específica ou a imunidade propriamente dita, que são mecanismos que estão atrelados com a depleção de um patógeno de maneira bastante específica. E nesse sentido, as defesas inespecíficas, elas atuam em duas linhas de defesa. A primeira linha, muito simplificadamente, ela consiste no revestimento dado pela pele, em especial aqui pela epiderme e pela derme, a saber se nós temos aqui alguns componentes presentes na epiderme e na derme que são extremamente importantes para defender o organismo contra patógenos. Nós temos aqui as membranas mucosas e as suas secreções, e nós temos também aqui a microbiota ou a flora microbiana que vocês comumente conhecem. Acrescido a isso, nós temos aqui uma segunda linha de defesa, que é basicamente um mecanismo celular e molecular, no qual nós teremos aqui as células fagocitárias, os mecanismos de inflamação, a febre e as substâncias antimicrobianas. De maneira qual, o primeiro ponto de partida aqui é compreender que existe uma série de vários fatores atrelados com a imunidade inata, que é aquela imunidade que ela é inespecífica, ela é rápida e ela engloba vários mecanismos, dentre os quais eu destaco aqui o mecanismo mecânico, pelo qual a gente destaca a pele, que ela fornece uma barreira contra a entrada de antígenos, de patógenos. E além disso, nós temos aqui a presença das membranas, que são passíveis aí de penetração e possuem uma série de vários aparatos de secreções que vão ser extremamente importantes para a remoção de patógenos. Então nós temos, por exemplo, as lágrimas, a saliva, o muco no trato respiratório e gastrointestinal, o fluxo de urina, as secreções vaginais. Todo esse aparato de elementos são importantes porque eles liberam substâncias que são importantes para a eliminação de possíveis patógenos. Acrescido a isso, nós também temos aqui fatores químicos, a saber-se o sebo, que inibe o crescimento de bactérias patogênicas, a transpiração, a lisozima, que tem um poder de lise, isto é, de quebra, que está presente em lágrima, saliva, secreções nasais e até mesmo no suor. Elevação da acidez, como por exemplo lá na vagina, no suco gástrico. As bactericinas, que são basicamente um aparato de moléculas secretadas pela microbiota que limitam o crescimento de patógenos. Nós temos aqui também a segunda linha de defesa, que é muito bem representada pelas células fagocíticas, que são basicamente células atreladas com o processo de fagocitose. E aqui nós temos um aparato de várias células, como por exemplo os neutrófilos, que fazem fagocitose. E vale destacar que os neutrófilos eles são os primeiros leucócitos a chegarem no sítio infeccioso. Nós temos aqui os basófilos, que produzem histamina, que estão atrelados com a disparação de um processo inflamatório, mas também podemos atrelá-los
a processos alérgicos, os eosinófilos que produzem proteínas tóxicas e induzem também o processo de fagocitose, mas em uma menor escala. Destaco ainda que os eosinófilos estão atrelados com infecções parasitárias. Nós temos os monócitos, que se diferenciam em macrófagos, tá? E eles fazem fagocitose, mas um aspecto muito importante é que os macrófagos também são células que nós denominamos como células apresentadoras de antígeno. Nós temos as plaquetas, os linfócitos, tá? A gente ainda poderia destacar aqui as células dendríticas. E quando a gente fala do processo de fagocitose, qual que é a linha geral? A gente cria a priori um mecanismo chamado de quimotaxia, ou seja, você sinaliza mediante várias substâncias o micro-organismo, e isso aqui acaba se aderindo ao fagócito, como por exemplo um macrófago ou um neutrófilo. Você tem a ingesta desse micro-organismo, formando uma estrutura que nós chamamos de fagossomo. Esse fagossomo, ou também denominado como vesícula fagocítica, se une ao lisossomo, formando um fagolisossomo. E o fagolisossomo, por sua vez, ele vai ter aqui a presença de várias enzimas que fazem a digestão do micro-organismo aqui, fazendo com que você tenha a formação de um corpo residual que vai ser importante para a eliminação aí dos materiais residuais dessa digestão, e também estão atrelados aqui com a apresentação de antígeno. Nós temos a inflamação, que ela é caracterizada como uma resposta padrão a uma lesão ao tecido, e ela é caracterizada por 4 sinais clássicos, ou também denominados como sinais cardinais. São o calor, que está atrelado com maior fluxo sanguíneo. Nós temos aqui um tumor, que a gente pode também denominar como edema, que está atrelado com a permeabilidade do vaso e a migração de células para aquele sítio infeccioso. O rubor, que está atrelado ao maior fluxo sanguíneo. E a dor, porque você tem aqui uma pressão sobre as células nervosas presentes ali naquele sítio onde você tem a presença do edema. Por sua vez, a gente ainda pode ter um quinto sinal, que seria a perda de função, e aqui mais atrelado com uma infecção que desencadeia uma inflamação crônica, tá? Destaco que a inflamação, pessoal, ela segue 3 fases. Então, a primeira é a vasodilatação e a permeabilidade aumentada dos vasos. E nós veremos que o processo inflamatório, mais especificamente dentro da neuroimunologia, tem uma significância relativamente muito grande, perdão. Você tem aqui a migração de fagócitos e a indução do processo fagocítico, e você tem a reparação tecidual. Então, o primeiro start aqui do processo inflamatório é justamente a entrada do agente infeccioso, e isso acarreta justamente a vasodilatação e a permeabilidade. Então, você tem aqui um gradiente de várias substâncias, de várias moléculas, como histaminas, cininas, prostaglandinas, leucotrienos, tá? Que fazem com que haja aqui um gradiente que vai induzir esse processo de vasodilatação e a permeabilidade das células fagocitárias. E aí, você tem a migração leucocitária. Os leucócitos estão presentes aqui na corrente sanguínea, e através de um processo de aumento dessa permeabilidade, você vai ter a diapedese, que é esse extravasamento das células leucocitárias através da corrente sanguínea para o sítio infeccioso. Por sua vez, quando esse leucócito chega no sítio infeccioso, e mais especificamente eu destaco aqui os neutrófilos, eles fazem a fagocitose do micro-organismo e tentam nivelar aí, e por fim você tem a reparação tecidual. Beleza? Eu estou simplificando muito o processo inflamatório. Mas caso seja do seu interesse, aqui no canal tem uma videoaula sobre inflamação, na qual eu destaco passo a passo com mais detalhes. Nós temos a febre, que ela é caracterizada basicamente por uma elevação da temperatura normal do organismo. E aí você vai ter vasoconstrição, ciclos fúteis, os tremores. E aí você tem algumas causas do disparo da febre. Você pode ter aqui as causas exógenas, como por exemplo endotoxinas dos micro-organismos, e as endógenas, que estão atreladas aqui com
moléculas envolvidas no processo inflamatório, como as interleucinas, os TNFs, tá? A febre é bastante interessante porque essa elevação da temperatura, ela intensifica os efeitos das moléculas antimicrobianas, os interferons, inibem o crescimento de alguns micro-organismos, reduzem a quantidade de ferro circulante disponíveis para os micro-organismos e aceleram a autorreparação do tecido lesionado. Entretanto, nós temos aqui alguns problemas também atrelados com a febre. Claro que se ela se prolongar por muito tempo. Taquicardia, aumento de metabolismo, que acarreta acidose, desidratação, desequilíbrio eletrolítico. Nós ainda temos aqui as substâncias antimicrobianas a destacar-se. Nós temos aqui as proteínas do sistema complemento, que são basicamente um conjunto de proteínas presente no soro, que são produzidas pelo fígado, que disparam uma cascata de reações que vão distribuir micro-organismos invasores. E aqui destaco mais especificamente bactérias, tá? Nós temos os interferons que estão aqui atreladas com respostas a infecções virais, são produzidas especificamente entre as células, e elas atuam aqui impedindo, a priori, a multiplicação viral, ou ativando aqui macrófagos e neutrófilos para debelar esse processo infeccioso. Então, as proteínas do sistema complemento, elas podem fazer basicamente 3 processos importantes. A opsonização, que é basicamente você fazer uma intensificação do processo fagocitário. Elas podem induzir o processo inflamatório, com o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e a atração quimiotática dos fagócitos. E, por sua vez, essas proteínas, elas, em sequência, resultam aqui no processo denominado como MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que vai causar aqui a citólise do micro-organismo invasor, tá bom? E aí, mais especificamente, tudo que eu acabei de falar aqui está atrelado com a imunidade inata. Tem uma resposta inespecífica, rápida e que não gera memória. Mas nós temos aqui a imunidade adquirida, que ela pode ser adquirida naturalmente de maneira ativa ou passiva, ou adquirida de maneira artificial. Tá? Adquirida naturalmente ativa é quando você tem aqui a penetração dos micro-organismos no corpo e induzem aqui a produção de anticorpos e linfócitos especializados, ou de maneira passiva, quando esses anticorpos, por exemplo, passam de mãe para filho através da barreira placentária, tá? Ou através do leite materno. E adquirido artificialmente seria através das vacinas ou, por exemplo, de um soro, beleza? A imunidade adquirida ela pode ser caracterizada por 2 tipos básicos de respostas: a produção de células de defesa denominadas como linfócitos, e em especial destaco aqui o linfócito T e B, e a produção de proteínas que nós conhecemos comumente como anticorpos, ou também denominadas como imunoglobulinas, tá? A imunidade adquirida, pessoal, ou adaptativa, ela é mediada tanto por anticorpos quanto por as células de defesa. Quando a gente tem uma resposta mediada por anticorpos, é importante vocês se atentarem que a gente está falando de uma imunidade humoral. Quando você tem uma imunidade mediada por células, nós temos a imunidade celular, tá? É importante destacar que eu falei de antígenos, patógenos, né? Mas o que é um antígeno? É um agente capaz de disparar uma resposta imunológica, seja ela humoral ou celular. Tá? E os possíveis antígenos eles podem envolver organismos vivos ou mortos, moléculas com uma massa molar acima de 10 kilodaltons. Nós temos aqui o epítopo, que são partes desse agente infeccioso que vão determinar a resposta imunológica, e os aptenos, que são moléculas aqui pequenas que de maneira individual não disparam uma resposta imunológica, mas quando você tem a somatória pode ser importante, tá? Então, quando você fala de um antígeno, nós teremos que entender aí que temos determinantes antigênicos, componentes, que são importantes para que haja o reconhecimento desse antígeno e o disparo da resposta imunológica. Especificamente, quando se fala de anticorpos, eu quero que vocês se atentem que são moléculas que são produzidas pelos linfócitos B diferenciados em plasmócitos, que estão aqui atrelados com ligação ao antígeno e
O aspecto importante é que o número de sítios ativos no antígeno a gente chama de valência, podem formar estruturas complexas aí contra os anticorpos e podem possuir regiões conservadas e variáveis. Nós temos também uma aula de anticorpos aqui no canal, mas vamos lá. Ó. Você tem regiões que a gente chama de regiões constantes, regiões variáveis, e dentro das regiões variáveis, nós ainda temos as regiões hipervariáveis, tá? Os anticorpos, eles são sintetizados pelos linfócitos B, que, por sua vez, se diferenciam em plasmócitos mediante o reconhecimento do antígeno. E, classicamente, nós temos 5 tipos estruturais de anticorpos: IgG, IgM, IgA, IgD e o IgE. Basicamente, quando se fala de um anticorpo, eles são originados aqui de linfócitos B que se diferenciam em plasmócitos, né? E esses plasmócitos, eles secretam aqui os anticorpos na circulação. Aqui tem algumas características estruturais e também aí físico-químicas dos anticorpos, tá? Por exemplo, IgG, ele é uma estrutura monomérica, IgM pentamérica, IgA dimérica, IgD e IgE monomérica, tá? Aqui o percentual que você encontra. As ações dos anticorpos, pessoal, elas se baseiam basicamente em 6 processos, que nós denominamos como aglutinação, opsonização, ativação do sistema complemento, disparo do processo inflamatório, neutralização e modificação aqui de antígenos para as respostas celulares. Então, vamos lá. A neutralização, basicamente, se atrela com o anticorpo, se ligar ao antígeno, fazendo aí o bloqueio das ações desencadeadas por esse antígeno, tá? A aglutinação, que basicamente é você induzir o processo de fagocitose e você reduz aí as unidades infecciosas. A ativação do sistema complemento, que é basicamente você recrutar aquelas proteínas que são produzidas pelo fígado para induzir aquele processo de formação do complexo de ataque à membrana. Tem-se ainda a opsonização, que é revestir o antígeno, o anticorpo, induzindo o processo de fagocitose. E tem-se aqui a inflamação, que é justamente você induzir aí o processo inflamatório para debelar aí esse agente infeccioso. E a imunidade celular, ela envolve aí alguns tipos celulares, linfócitos T, principalmente, células NK, e a gente pode ainda comentar aqui dos macrófagos ativados mediante sinalização pelos linfócitos T. Tá? Essas células são estimuladas pelos antígenos ou sinais bioquímicos, que nós denominamos como citosinas. Tá? As citosinas são essas. Tá? Claro que existe um aparato muito maior de citosinas, e aqui também no canal tem vídeo aula, eu vou deixar aqui no card, beleza? E aí, você pode ter alguns efeitos também ainda dos anticorpos, que eu ainda teria que destacar aqui, é a citotoxicidade mediada por células independentes de anticorpo, a CDCC. Tá? Nós temos aqui os mecanismos de imunidade celular, que estão atrelados com, basicamente, você induzir a indução e propagação dessas células, então tem toda uma sinalização bioquímica por detrás, beleza? Você tem aqui a atividade citotóxica, mais especificamente atrelada com o linfócito TCD8. Você tem aqui também uma interconexão de linfócito T sinalizando célula B se diferenciando em plasmócito, e plasmócito liberando aqui anticorpos, tá? Você tem aqui todo um aparato também de ação contra antígenos multicelulares, como por exemplo um parasita. É muito lindo os mecanismos, tá? Daqui é só para vocês terem um vislumbre geral. E um aspecto muito importante para finalizar essa aula é que existe um crosstalk, uma comunicação entre imunidades humoral e celular, tá? Então elas trabalham conjuntamente, beleza? E é isso, pessoal. Se você tiver gostado da aula, deixe o seu like, curta, compartilhe. Compartilhe bastante porque me ajuda, tá? E na próxima aula eu já vou entrar com os 2 pés, com mais calma também, destacando o que é a neuroimunologia, beleza? Espero que você tenha gostado, um super abraço e até a próxima. Fui!